Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, fazendo uma incursão aqui, trazendo uma dica aqui para nós aqui, é uma dica simples que pode ser importante para alguns aí que vão fazer incursões, fazem geralmente essas incursões em ambientes de áreas remotas. Uma sugestão nossa aqui é, eventualmente, quando for nessas incursões, eventualmente levar essas fitas, por exemplo, né? Essas fitas podem ser de vários tipos. Tem em casas de costura, por exemplo, se encontra fitas ou tecidos dessa maneira aqui, ou em casas de construção civil existem fitas das mais variadas cores que podem ser utilizadas, ou fitas adesivas, ou simplesmente tecido. Eventualmente, isso aqui pode ser ser utilizado para várias finalidades, né? Nessas situações de incursão de áreas remotas, uma sugestão nossa, dependendo da situação, é levar essas fitas para fazer uma demarcação provisória na trilha, como por exemplo, né, essa demarcação aqui. Nós não estamos entrando na discussão aqui se é para demarcar trilha ou não. Nós não estamos sugerindo ninguém que faça por aí demarcação de trilha. Essa questão é muito polêmica. Nós já participamos de várias discussões desse tema. É uma discussão grande se deve demarcar trilhas ou não, quais trilhas devem ser demarcadas ou não, se algumas trilhas que são mais frequentadas devem ser demarcadas porque já devem ser sacrificadas, e demarcando a trilha evita inclusive danos ambientais de pessoas se perdendo ou tentando fazer atalhos. Mas é uma discussão longa, é muita discussão, muita gente falando, muitos criticando, poucos fazendo, e eventualmente eventuais acordos que são feitos depois, inclusive com órgãos públicos, alguns poucos que não concordam, depois vão e danificam, retiram aquela marcação. Então nós não estamos entrando nessa questão específica se deve ou não ser marcada trilhas. Isso não estamos discutindo isso. O que nós estamos sugerindo é que eventualmente aqueles que vão fazer essas incursões em áreas remotas levem eventualmente, dependendo da circunstância, fitas como essa. As cores mais recomendadas, isso depende de cada região, mas eventualmente pode ser um laranja, o azul turquesa, um azul escuro, é sempre uma cor bem recomendada. Mas, por exemplo, pode ser um laranja, o vermelho, por exemplo, já pode trazer problema. Por exemplo, existem bromélias por aqui, mas na cor avermelhada, por exemplo, né? Isso já poderia não ser uma cor mais recomendada nessa região. Existem, inclusive, algumas fitas que para presentes, por exemplo, que pode ser recortado ali papel para presente, que elas refletem. Inclusive nós já tivemos situações reais, em missões reais, que, por exemplo, estamos numa situação com tempo ruim, por exemplo, e só com a lanterna, quando o uso da lanterna é permitido, é livre o uso da lanterna, eventualmente não sabe exatamente onde é que está aquela posição, eventualmente sabe onde é que está a direção, está com uma trilha no GPS, mas o mapa não é o território, né? Eventualmente cai vegetação, tem que fazer o contorno, e eventualmente com a lanterna, com umas fitas refletivas em trilhas que já são demarcadas, eventualmente bate naquele reflexo e orienta, né? Reorienta aquela pessoa. Mas o que nós estamos sugerindo aqui não é fazer demarcação de trilhas. O que é comum fazer, o pessoal mateiro muitas vezes faz, é sair por essas incursões e fazer talhos, né? Sair, pega a faca e à medida que vai avançando faz na vegetação, vai fazendo talhos na vegetação para demonstrar que passou por ali. Isso também tem, em algumas situações nós já fizemos, inclusive, né? Mas isso gera um dano ambiental, às vezes que é desnecessário. Nós fizemos isso, nós não temos essa questão. Se tiver que fazer algum dano ambiental, nós vamos fazer de maneira comedida, não para fazer o dano ambiental, mas em algumas situações acaba sendo necessário fazer esse dano, mas eventualmente pode ser evitado. Por exemplo, sair fazendo marcações na árvore, eventualmente você vai fazendo a progressão, mas a hora do retorno, eventualmente, se for regredir para aquela mesma região, vai ter que ter uma outra demarcação do outro lado também. Então vai ter que eventualmente fazer uma marcação na posição de ida, na de volta. Eventualmente naquele dia pode ficar muito visível, mas depois, com o passar do tempo, vai envelhecendo, pode gerar dúvida se realmente aquela foi a trilha que a pessoa passou por ali ou não, até porque podem ter outras pessoas que frequentam aquele local também e usam esse mesmo tipo de procedimento, fazendo esses talhos nessas árvores. Então pode gerar confusão e eventualmente até um dano ambiental que talvez seja desnecessário. Uma sugestão que nós já utilizamos várias vezes, inclusive essas fitas, eventualmente, se levar uma caneta, se forem incursões de busca de pessoas, por exemplo, né, pode inclusive ser escrito aqui o dia que passou, o horário que passou, eventualmente, a direção que está indo, por exemplo, para deixar sinalizado. Coloca lá de maneira, por exemplo, provisória, uma dessas fitas aqui, coloca de maneira provisória, e depois, eventualmente, se a pessoa se perder, ou eventualmente tiver alguém que despachar para ir buscar aquela pessoa que se perdeu, está machucada eventualmente, pode ver essas fitas aqui, por exemplo, e saber que alguém passou por ali, por exemplo. Pode ser aquela pessoa que está sendo procurada. Ou eventualmente em áreas que estão sendo realizados manejos, nós já utilizamos essa fita exatamente para isso, colocar essas fitas em algumas posições, em locais que estão sendo realizados manejos de fauna exótica invasora. Isso sinaliza para eventuais outras pessoas que estão indo naquele local que existe uma pessoa naquele local. Pode parecer estranho isso, em fazendas que são autorizadas ali, as pessoas já vão e sabem que estão no local. Isso às vezes pode parecer bobagem, mas em áreas mais remotas, maiores, que propriedades que se perdem de vistas são contíguas a outras propriedades, e pessoas vêm de outros locais para aquela região também, de forma legal ou ilegal,
pode ser que não há, muitas das vezes não há não se sabe se uma pessoa está perto da outra ou não. Eventualmente a pessoa se deparar com isso, nós já fizemos isso, exatamente isso, colocamos uma fita, uma pessoa que se aproximava viu essa fita aqui, uma fita dessa aqui, já parou e nós estamos à distância ali numa espera, daí falamos com ela ali, mas ela tomou um susto ali, ficou parada ali, não entendeu bem, nós aproximamos e indicamos por que era isso. Então isso funciona em algumas situações. E o melhor de tudo, né, eventualmente vai fazer aquela incursão, e como eu falei, a nossa sugestão aqui, isso aqui é uma demarcação provisória, então a pessoa, por exemplo, faz algumas demarcações dessas, coloca essas marcações, vai indo, claro, sempre com um sistema também de GPS, bússolas ou aplicativo de smartphone, né, para eventualmente isso ajudar, isso é sempre importante, mas vai, e daí no retorno isso ajuda também no retorno, por exemplo, economiza a bateria dos equipamentos para não ficar toda hora solicitando ali as coordenadas da trilha para saber se está na trilha certa ou não, e depois, na hora que se aproximar de volta no local, como é uma marcação provisória, simplesmente, né, vai retirando, retira essa marcação, leva embora, não fica talho na árvore nenhum, não gera confusão nenhuma, não fica também poluindo aquela região por deixar aquelas fitas, e muitas vezes essas fitas podem confundir pessoas que não conhecem aquela região, pode ser uma área de ecoturismo, por exemplo, desses turismos de aventura, pessoas veem fitas lá nessa região e nem sabe que foi uma pessoa que passou simplesmente para fazer um outro tipo de incursão, legal ou ilegal, e começa a seguir aquela trilha e eventualmente acaba se perdendo, porque ela para em determinado momento, e gera dúvidas para saber para onde que ela deveria ir. Então, portanto, uma marcação provisória dessa, para quem for fazer rastreamento nessas áreas remotas, pode ser uma sugestão bastante simples, barata e bastante eficaz, né? Colocando em alguns intervalos regulares e depois simplesmente no retorno tira, guarda as fitas e já fica pronta também para uma próxima incursão, para levar essas fitas já, inclusive, preparadas aqui, cortadas, dependendo do tipo de rolo de fita que for colocar. Portanto, essa é mais uma sugestão, fazer essas marcações provisórias. Não estamos incentivando ninguém a fazer uma demarcação de trilhas aqui, isso é uma questão muito polêmica, mas essas marcações provisórias para dar segurança para o rastreador, inclusive se ele se perder, se machucar, pessoas que vão atrás dele, por exemplo, depois, ou eventualmente no seu retorno, ou até para sinalizar para outras pessoas que possam estar naquele local, por exemplo, fazendo essa incursão de manejo de fauna exótica invasora, saber que tem outras pessoas naquele local e, portanto, ter mais cuidado, eventualmente, no momento de eventualmente for fazer o manejo. Essa, portanto, mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.